O caso do Jeffrey Epstein, né, é muito, mas muito mais do que só aquelas manchetes chocantes que todo mundo viu. Na verdade, é uma história que força a gente a olhar para coisas bem mais profundas. Poder, moralidade e, quem sabe, até para as rachaduras da nossa própria sociedade. Então, bora mergulhar nisso, camada por camada, para tentar entender o que de fato está em jogo aqui. Essa piada do Ricky Gervais, lá em 2020, foi certeira. Ela basicamente disse o que todo mundo já estava pensando. Não era só sobre um crime isolado, era sobre uma teia de cumplicidade, de hipocrisia, que chegava nos níveis mais altos do poder. Algo que, no fundo, todo mundo já sabia, era um segredo aberto. Então, vamos começar pelo mais óbvio, pela camada que todo mundo acompanhou na mídia. O escândalo envolvendo gente famosa, gente poderosa. E o problema aqui não são só os atos em si, mas o fato de que eles abalam a confiança que a gente tem nas próprias instituições que essas pessoas, em tese, representam. A rede do Epstein, olha, se espalhava por todos os cantos, ia da realeza à tecnologia passando pela política. Quando nomes como o Príncipe Andrew ou Bill Gates começam a aparecer, aí a gente entende a dimensão do choque. A questão aqui não era só o que aconteceu, mas principalmente quem estava envolvido nisso tudo. Agora, olha que interessante essa definição de escândalo. De um ponto de vista teológico, não é só sobre causar indignação pública. É um ato que ativamente corrompe, que dá um péssimo exemplo e que literalmente leva outras pessoas para o mau caminho. E, claro, a coisa fica infinitamente mais grave quando vem justamente daqueles que deveriam ser os nossos guias, os nossos exemplos. E é exatamente isso que nos leva para uma segunda camada que é talvez ainda mais perturbadora. O que acontece quando as pessoas que deveriam ser nossos guias morais, sabe, os intelectuais, os líderes, se tornam lobos em pele de cordeiro, quando eles mesmos se envolvem ou, pior, minimizam crimes tão horríveis. Para a gente entender isso, vamos pensar no caso do Noam Chomsky, um dos intelectuais mais influentes do mundo, né? Ele construiu a carreira dele com críticas ferrenhas ao poder estabelecido. Só que a conexão dele com o Epstein revela um abismo gigantesco entre o que ele pregava em público e o que ele aparentemente fazia na vida privada. É só olhar aqui. De um lado, você tem a postura pública, o Chomsky que ataca as elites sem dó. Do outro, as conexões privadas. Os arquivos mostram que ele não só continuou amigo do Epstein mesmo depois das condenações, como também viajou no avião dele e, segundo relatos, chegou até a intermediar contatos políticos. É uma contradição que, francamente, grita. E essa frase aqui, de uma das nossas fontes, resume a situação perfeitamente. Ela descreve um duplo padrão moral que é impressionante. Quer dizer, para os adversários, vale a desconfiança máxima, sempre esperando o pior. Mas para si mesmo, aí se pede caridade, uma segunda chance, mesmo quando as companhias são, para dizer o mínimo, indefensáveis. E essa falha moral dos guias não é um probleminha pessoal, não. Ela tem consequências políticas seríssimas. Quando a justiça começa a ser seletiva e o poder é usado para proteger os amigos, a sociedade começa a trilhar um caminho bem perigoso, o caminho da tirania, um lugar onde a lei não serve mais para o bem de todos, mas só para os interesses de uma pequena elite. Mas a gente precisa ir ainda mais fundo. Qual é a filosofia, qual é a ideia que está por trás de tudo isso e que permite que esses escândalos aconteçam em primeiro lugar? As fontes que a gente analisou apontam para uma mesma direção, uma recusa bem moderna a qualquer tipo de limite moral ou, digamos, transcendente. Uma das fontes argumenta que o que a gente está vendo hoje é o ponto final de um longo processo histórico. Basicamente, a gente saiu de uma era guiada pela virtude, pelo sacrifício, depois passamos por uma era de poder absoluto, sem nenhuma supervisão moral, para chegar na nossa era, a civilização do prazer, onde os metacapitalistas agem sem freio nenhum na busca por lucro e gozo sem limites. Nesse vácuo de valores, o que acontece? Novos deuses aparecem. E a idolatria moderna é exatamente isso, tratar como se fosse divino aquilo que não é. O dinheiro, o poder, o prazer. E no final das contas, o próprio eu. Quando essas coisas viram o objetivo final da vida, usar e descartar outras pessoas para conseguir o que se quer se torna quase uma consequência lógica. E essa filosofia do eu acima de tudo encontra um espelho perfeito na psicologia. Os traços que a gente vê aqui, falta de empatia, se achar o máximo, não sentir remorso de nada, batem direitinho com diagnósticos clínicos como o transtorno de personalidade narcisista e antissocial. Para pessoas assim, os outros não são seres humanos, são só objetos a serem usados para o seu próprio prazer, sem um pingo de culpa. Isso tudo nos leva à camada de interpretação final.
a mais profunda e talvez a mais desafiadora de todas. A ideia de que esse escândalo todo representa não apenas um crime ou uma falha moral, mas um conflito de natureza espiritual. Sob essa perspectiva, que é apresentada em uma das fontes, o caso Epstein não é bem uma surpresa. É só o rosto visível de uma batalha que é muito antiga. A ideia de uma elite organizada que opera nas sombras não é vista como uma simples teoria da conspiração, mas como a forma que o mal assume para se organizar no mundo. Nessa visão de mundo, os atos cometidos são mais do que crimes. A corrupção da inocência, principalmente de crianças, é vista como um ritual deliberado, uma inversão do que é sagrado, quase um sacrifício para se obter poder e prazer aqui na Terra. O mal, nesse contexto, é a perversão e a ausência ativa do bem. Mas e isso aqui é absolutamente crucial, não importa a interpretação filosófica ou teológica que se dê. Esse mal não é abstrato. Ele deixa um rastro de destruição real, palpável e absolutamente devastador na vida de pessoas de carne e osso. Os dados psiquiátricos são brutais. As vítimas carregam cicatrizes para sempre. Transtorno de estresse pós-traumático, depressão profunda, transtornos dissociativos e um risco de suicídio que é terrivelmente alto. Aquela guerra espiritual se traduz em um inferno clínico bem real para as vítimas. E é aqui que o mal individual se torna um sistema. Atos perversos, quando são protegidos pelo poder, pelo dinheiro e pelo silêncio, criam o que a teologia chama de estruturas de pecado. São sistemas inteiros, financeiros, legais, sociais, que não só blindam os criminosos, mas que também criam as condições para que o ciclo de abuso continue, gerando sempre novas vítimas. E assim, a gente chega à pergunta final, a que amarra toda essa nossa análise. O caso Epstein expõe uma crise civilizacional. Poder sem justiça é tirania. Intelecto sem virtude é malícia. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem. A questão que fica no ar é se tudo isso não é, no fim das contas, o sintoma de um mundo que, ao virar as costas para a transcendência, acabou perdendo a sua própria bússola moral.